Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. 8h49, aqui no Jornal Gente, entrevistas sempre importantes com ministros de Estado, governadores de Estado. Hoje nós vamos falar com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né? Entender um pouco mais como é que está a pandemia por lá, a vacinação e todos os assuntos relacionados também aos reflexos dessa pandemia nesse que é um dos estados mais importantes da federação. Governador, obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Queria que o senhor começasse falando sobre uma queda nas mortes aí por coronavírus no estado do Rio Grande do Sul, a que se deve, né, já algum reflexo aí da campanha de vacinação. É cedo para tirar essa conclusão. Quais são os números que o senhor tem da pandemia aí para apresentar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes? Muito bom dia. Muito bom dia, equipe do Jornal Gente. O nosso bom dia a Thaís, ao Pedro, Cláudio Humberto. Olha, nós temos no Rio Grande do Sul, estamos observando desde meados de dezembro uma redução das internações por Covid, seja nos leitos clínicos, seja nos leitos de UTI. A gente vem observando essa redução de forma consistente e também a redução do número de óbitos a cada semana epidemiológica, o que significa que a gente está, de fato, num momento um pouco melhor, mas ainda assim num patamar elevado. É importante dizer, a gente ressalta para a nossa população, nós tivemos um momento mais crítico lá no inverno, entre julho e agosto do ano passado, observamos uma redução ao longo de setembro e outubro, em novembro começou a aumentar o número de internações, em dezembro o número de óbitos, e aí depois tivemos medidas restritivas bastante fortes no início de dezembro, e começamos a observar essa redução a partir do final de dezembro nas internações. Então é cedo ainda para atribuir esse resultado à vacina, né? Nós estamos aqui com cerca de 500 mil doses recebidas no estado, mais de 200 mil pessoas já imunizadas, mas ainda num processo inicial não seria possível atribuir esse resultado à vacinação. Mas sim, os cuidados, a disciplina, a atenção do povo gaúcho também é bastante importante. Acho que é importante também dividir uma informação que é bastante objetiva, que o Rio Grande do Sul tem o menor excesso de óbitos entre os estados brasileiros. O que significa isso? Muitas vezes, algum estado pode não estar lançando corretamente os dados a respeito do coronavírus. Não por má intenção, mas por alguma falha nos lançamentos. Eventualmente, algum estado tem menor taxa de mortes por coronavírus do que outro, proporcionalmente à população. Mas um dado objetivo é quantas pessoas morreram no ano anterior comparativamente aos outros anos, aos anos anteriores, porque existe uma média de óbitos que se observa em cada um dos estados. No Rio Grande do Sul ficou ao redor de 6, 7% de excesso de óbitos. A média brasileira ficou em torno de 20%. E alguns estados chegaram a 40% ou 50% no aumento de óbitos. Então, claro que toda vida, tudo que se perde, a gente lamenta, mas é importante ressaltar que a gente tem conseguido aqui resultados importantes na preservação da vida, da saúde da nossa população. Governador, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu tenho muita curiosidade, antes de entrar nessa questão da Covid mesmo, né? Eu tenho perguntas sobre isso, mas eu gostaria de saber o seguinte: só assumiu o governo do estado do Rio Grande do Sul numa situação falimentar, né? O Estado atrasava salários, pagava pedaços de salário, né? Enfim, era uma situação caótica que o Brasil todo conheceu. Eu gostaria de saber, assim, em que medida a pandemia, a crise provocada pela pandemia, dificultou a recuperação das finanças do governo gaúcho e também como é que está hoje, né? Se as contas estão em dia, se há atraso de servidores, pagamento de servidores. Enfim, eu queria que o senhor fizesse uma rápida explanação sobre essa questão aí da econômico-financeira do Rio Grande do Sul. Obrigado pela pergunta, Cláudio Humberto. A gente, para dar uma dimensão à população que não é do Rio Grande do Sul, do problema fiscal, ou seja, do desajuste das contas que o Estado enfrenta, a gente tem no Rio Grande do Sul, com o Estado que tem o maior déficit previdenciário proporcionalmente à população entre todos os estados do Brasil. Por exemplo, o déficit previdenciário, ou seja, o que falta de dinheiro para pagar
as aposentadorias, depois que o servidor pagou a sua cota de participação, né, de contribuição, e o Estado, como patrão, pagou a sua cota de participação para o fundo previdenciário, ainda falta dinheiro. No estado de São Paulo, são 24 ou 25 bilhões de reais. Aqui no Rio Grande do Sul, estava chegando a 13 bilhões de reais. 13 bilhões de reais. Proporcionalmente à população, São Paulo é 4 vezes maior do que o Rio Grande do Sul em população. E aqui nós tínhamos apenas a metade do déficit de São Paulo. Então, isso significa mais dinheiro que o contribuinte via drenado da sua contribuição com impostos, não para pagar as contas do presente ou para investir no futuro, mas simplesmente para pagar aposentadorias. Então, no primeiro ano do governo, a gente entrou com muita força nessa pauta, fizemos a mais profunda reforma previdenciária do Brasil e a mais profunda reforma administrativa também, com validade já para os servidores que estão no efetivo exercício, que estão trabalhando hoje. Isso só para comparar aqui com a reforma nacional administrativa, que está no Congresso, que o governo mandou, o governo federal, uma reforma muito tímida, muito acanhada, apenas para os servidores que vierem a entrar depois da aprovação da reforma. Aqui não, aqui nós fizemos uma reforma valendo já para quem já está dentro do serviço público. Foi duro, foi antipático, mas extremamente necessário. Aquele déficit previdenciário, por exemplo, que ia alcançando 13 bilhões de reais, pela primeira vez nos últimos anos, reduziu para cerca de 10 bilhões e meio de reais. Então, nós reduzimos fortemente o nosso déficit previdenciário no ano passado, com a reforma administrativa que retirou alguns direitos e vantagens, benefícios conferidos ao servidor, como gratificações que se incorporavam nas aposentadorias, os triênios, quinquênios e outros benefícios temporais, vantagens temporais que o servidor tinha. Nós conseguimos também reduzir o nosso custo da folha de pagamento. O Estado do Rio Grande do Sul gastou menos com os servidores no ano passado do que no ano anterior. Então, a gente tem uma realidade aqui de ações firmes do governo que nos fizeram, a partir de novembro do ano passado, voltar a pagar os nossos servidores em dia, depois de 57 meses, ou seja, quase 5 anos que o Estado do Rio Grande do Sul não conseguia pagar todos os servidores na data correta. Nós passamos a pagar os servidores na data correta desde novembro do ano passado e temos mantido essa regularidade. Os prestadores de serviço, os fornecedores do Estado também recebendo em dia, chegavam a ter mais de 60 dias que o Estado levava para pagar esses prestadores de serviço ou fornecedores, e nós conseguimos colocar totalmente em dia esse pagamento para os nossos fornecedores e prestadores de serviço. Governador Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, ao vivo conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Queria perguntar para o senhor o seguinte, governador, falar um pouco de política. Para onde que o senhor acha que caminha o partido do senhor, o PSDB? Pergunto isso por causa do resultado da eleição à presidência da Câmara e do Senado, onde os candidatos defendidos pelo governo federal tiveram uma vitória muito folgada, e o presidente Fernando Henrique Cardoso disse o seguinte nessa semana: espero que o PSDB não esteja em um ciclo descendente. O partido está num ciclo descendente, governador? Não, eu não acredito que esteja num ciclo descendente. É claro, eu manifestei publicamente o meu apoio ao candidato Baleia Rossi nessa disputa, mas conversei com deputados do partido, do PSDB, e entendi que uma série de componentes internos, é importante salientar, né? Antes de mais nada, o presidente da Câmara de Deputados, ele é um mediador dos debates, aquele que organiza para que a pauta seja colocada em votação, de acordo com o regimento. Então tem uma tarefa de coordenação dos trabalhos internamente, que envolve relacionamento, do ponto de vista entre os deputados mesmo. Então, isso parece ter falado mais alto no que eu ouvi dos deputados com quem conversei. É claro que, diante do quadro que nós estamos observando no Brasil, em relação ao governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, muitas vezes manifestando pouco apreço pela democracia, gera especial preocupação com quem será o presidente e condutor dos trabalhos. As manifestações iniciais do presidente eleito da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, parecem dar
guarida aí a democracia, ou seja, embora tenha tido apoio do governo para a eleição, não acredito que será alguém submisso a qualquer tentativa antidemocrática ou de subjugar o parlamento, que tem um papel fundamental. É ele quem toma as decisões sobre o futuro do país. Como eu sempre digo, a gente no Executivo, nós somos proponentes da agenda de mudanças estruturais, mas ela precisa prosperar no parlamento. De um lado, fica pelo menos uma coisa muito clara. O presidente Jair Bolsonaro, que sempre reclamou que não deixavam ele trabalhar, ao ter interferido nesse processo político da Câmara dos Deputados, não poderá mais usar o argumento de que não deixam ou que não dão condições a ele, porque ele fez uma interferência nesse processo e agora terá a condição de fazer a sua agenda andar com o apoio da presidência da Câmara. Então, que possamos avançar nas pautas prioritárias, que são a reforma tributária, a reforma administrativa, que precisam ser feitas para reconquistarmos a confiança no Brasil. Governador, qual delas é a mais urgente, na sua opinião? Eu entendo que a reforma administrativa está acanhada, ela precisa ser mais forte do que essa que está apresentada pelo governo federal. Mas entendo que a que pode, de fato, nesse momento de retomada econômica da pandemia, né, pós-pandemia, que aliás, não estamos num pós-pandemia, estamos vivendo ainda a pleno a pandemia, mas a que pode melhorar o ambiente econômico é a reforma tributária, que deve ser priorizada, até pelo nível de complexidade que ela tem, na articulação entre setores econômicos, entre instâncias federativas, né, o interesse da União, dos estados, dos municípios, ela é muito complexa, então deixar ela para depois vai fazer chegar muito perto do ano eleitoral. Aliás, acho que já o governo deixou demais de lado essa reforma. A gente precisa avançar mais rapidamente nessa, porque estamos já num ano pré-eleitoral. Se ela ficar muito para o final do ano, dificilmente ela consegue se viabilizar. Já é para ontem essa reforma e ela precisa avançar mais rapidamente. Nós conversamos com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigado pela entrevista. Até uma próxima, governador. Muito obrigado. Um grande abraço a todos.